Graça e a paz a todos. Feliz Dia dos Pais, aos pais que estão aqui. Graça e paz a você que está nos acompanhando pela internet, quando e aonde você estiver assistindo. Hoje, nós estaremos refletindo no nosso 13º estudo do livro de Apocalipse. Mas hoje, especificamente, nós vamos refletir nos capítulos 14, 15 e 16. E nós iremos lê-los, mas eu não vou me deter em detalhes dos versos, pois eles são um relato de tudo que nós já falamos até aqui. A diferença é que ele traz novas ênfases àquilo que ele já havia relatado da história humana no livro do Apocalipse. E o nosso objetivo então vai ser olhar um pouco mais para estas ênfases, sem a gente se deter naquilo tudo que já foi dito e falado. O capítulo 14 é uma síntese de tudo que falamos. E nós vamos ler algumas partes então deste capítulo. Eu quero convidar você nesse momento a ler comigo e acompanhar essa leitura, Apocalipse 14, do verso 1 ao verso 5. Diz assim: Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, de pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi um som do céu, como de muitas águas e de um forte trovão. Era como o de arpistas, tocando suas harpas. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados na terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas. São imaculados. Amém? Estamos novamente diante a visão do capítulo 7. Os 144.000, que é a totalidade do povo de Deus, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Os 144.000 é a igreja de Cristo, ao longo de toda a história da humanidade. E ela está então diante do trono de Deus, na presença dos 4 seres viventes e dos anciãos. O destaque é que o povo de Deus é apresentado como um povo puro, como quem não se prostituiu com outros deuses. Assim deveríamos viver hoje. Nós estamos olhando para um texto que está nos mostrando diante do trono de Deus, já lavados pelo sangue do Cordeiro na presença de Deus. Mas nós sabemos que, de fato, nós não vivemos hoje sem que nenhuma mentira seja encontrada em nós. Há muita mentira em nosso meio. Não somos imaculados. Entretanto, assim estaremos no céu. E essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria, e essa é a nossa certeza.
Porque o apóstolo está olhando para a igreja que foi comprada e lavada pelo Cordeiro, para mim e para você que não somos perfeitos, que falhamos sim, mas entretanto agora quando ele está olhando para nós na glória, estamos puros, somos santos, por causa da obra redentora de Jesus Cristo. É assim que nos encontraremos no céu, pois o sangue de Jesus, o Cordeiro, nos justificou e nos santificou para Deus. Mas é assim que deveríamos tentar, e não podemos descansar nesta tentativa de vivermos de forma santa, imaculada, pura, sem que nossos lábios se encontrem mentira alguma, porque Deus nos chama, nos convoca a vivermos em santidade. O apóstolo escreveu: sede santo, falando a respeito de Deus, sede santo porque eu sou santo. Mas ainda que a gente falhe, ainda que a gente peque, Jesus Cristo, e pela glória única dele, Jesus Cristo, nos purifica de todo pecado. E é por isso que nós vamos chegar lá no céu, com essa imagem de homens e de mulheres santas, justas, puras. E é isso que ele está se referindo quando diz que não se prostituiu com Deus algum, que viveu para o Senhor, Deus único. Depois disso, João vê uma série de anjos. Então eu quero olhar com vocês um pouquinho agora para esses acontecimentos. E nós vamos ver então o primeiro anjo, que vai desencadear, no final deste texto, na ira de Deus, o qual é o tema da nossa mensagem de hoje, a ira de Deus. Então nós vamos ver passo a passo disso. Eu quero convidar você agora então a olhar comigo em Apocalipse 14, versos 6 e o verso 7. Então vi outro anjo, que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Este primeiro anjo voava pelo céu, não pregando o evangelho para a salvação. A mensagem do seu evangelho, das boas novas que ele está anunciando, é uma mensagem de que chegou a hora do juízo. Este anjo proclama então que chegou o tempo da ira de Deus se mostrar. E logo depois dele vem um outro anjo, Apocalipse 14, versículo 8. Um segundo anjo o seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Este segundo anjo vem gritando que caiu a grande Babilônia. Ele não está se referindo literalmente à cidade da Babilônia, que já não existe mais em nossos dias. Mas ele está se referindo a toda forma de pecado e prazer que induziram os homens a uma vida de prostituição espiritual. Ele se refere ao sistema e à cultura implantada pelo diabo no mundo dos homens. Surge então um terceiro anjo, Apocalipse 14, do verso 9 ao 13. Um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira.
será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo o sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. O terceiro anjo surge, descrevendo o destino daqueles que receberam a marca da besta, daqueles que viveram segundo o sistema implantado pelo anticristo. E mais uma vez nos ensina que a grande vitória do cristão é permanecer fiel a Jesus até o fim. A nossa vitória não está na prosperidade que este mundo pode nos oferecer. Este é o ensino do anticristo. Ela se encontra na renúncia a essa vida próspera que este mundo pode nos oferecer. É o inverso. Felizes são os que morrem no Senhor por não aceitarem a vida oferecida pelo sistema mercadológico do anticristo estabelecido em nosso mundo. Após o anúncio do destino daqueles que se embebedaram no prazer oferecido pela besta e pela grande meretriz, a Babilônia, João vê Jesus pronto para a colheita. A partir do verso 14, o capítulo nos introduz algo novo em relação ao que já vimos. Os versos seguintes irão falar então da colheita. Esse é o tempo que Jesus irá separar os que receberam o selo de Deus e os que receberam a marca da besta. Aqueles que se deixaram ser dominados em sua mente pela palavra de Deus, e aqueles que se deixaram ser dominados em sua mente pelos ensinos, pela cultura implantada pelo anticristo no mundo. Agora serão separados. Chegou o tempo de separar o joio do trigo. A consumação do século chegou. Apocalipse 14, versículo 14 diz assim: olhei, e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça, e uma foice afiada na mão. Então surge um quarto anjo, que traz uma mensagem direta de Deus a Jesus, conforme nós podemos ver. Veja, ele vai falar agora com este que está sentado neste trono, este semelhante ao Filho do Homem, então a Jesus. Verso 15 e 16 diz assim: então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Os santos de Deus foram agora separados. E neste momento surgem dois outros anjos para ceifar o joio. Aqueles que se prostituíram espiritualmente, que receberam a marca da besta, que acolheram o sistema cultural, político e econômico implantado pelo diabo ao longo
dos anos, o tempo do tormento chegou para os incrédulos, para os adoradores do anticristo, para os que se embebedaram no prazer oferecido pela grande Babilônia, a este sistema que rege o mundo. E preste muita atenção, porque os textos vão ficando mais pesados. Então agora foi ceifado a igreja, foi ceifado o povo de Deus. E agora vai ser tratado aqueles que ficaram, aqueles que não foram ceifados, aqueles que receberam a marca da besta. A partir do verso 17, eu quero contar, você me acompanhar agora. Apocalipse 14, do 17 ao 20. Outro anjo saiu do santuário do céu, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada: tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Este texto é escrito numa linguagem apocalíptica, uma linguagem figurada, mas é um texto muito pesado. As uvas que estão sendo pisadas aqui são os homens e as mulheres que viveram na incredulidade, na idolatria, na feitiçaria, na mentira. Homens e mulheres que viveram na imoralidade sexual, LGBTQI+, que não se arrependeram. Neste lagar estão sendo pisados assassinos, religiosos, que falam em nome de Jesus, mas não fizeram a vontade de Deus Pai. Homens e mulheres que não se arrependeram enquanto tiveram chance. Durante a história nós estamos vendo aqui no livro de Apocalipse, diversas vezes Deus tocou trombetas como anúncio para o arrependimento. Entretanto, estes homens e estas mulheres não se arrependeram. Eles preferiram se embebedarem nos prazeres deste mundo. Viveram buscando e correndo aquilo que este mundo pode oferecer. E agora eles estão no lagar. Lagar é o local onde a uva era colocada e ela era então prensada com os próprios pés, né, daqueles que a plantavam. Este é o lugar que esse povo está sendo colocado. Estão sendo pisados por Deus, pelo Cordeiro, está escrito. Eu espero que você não esteja neste lagar da ira de Deus. Ainda é tempo de se arrepender. Nós estamos no tempo de se arrepender. Nós não podemos ficar brincando de fazer de conta que somos crentes. Deus sabe quem é crente de verdade. O capítulo 15 se inicia com a visão de 7 anjos e 7 pragas, ou 7 flagelos. Alguns estudiosos entendem que o capítulo 15 e 16 narram acontecimentos que ocorrerão um pouco antes da colheita, que nós acabamos de ler, narrado aqui no capítulo 14. Eu quero convidar você então a ler comigo agora o capítulo 15, versículo 1. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso,
7 anjos, com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Todo o livro do Apocalipse nos mostra que o juízo de Deus vem acontecendo de forma crescente na história. O juízo está se intensificando. Da mesma forma, o livro nos mostra então que a ira de Deus vem crescendo sobre a humanidade. Chegamos a um momento agora da história que o cálice da ira de Deus se encheu. E agora a sua ira será derramada sobre os homens. Trombetas já foram anunciadas, dando aos homens a oportunidade de se arrependerem. Catástrofes, tsunamis, todas estas coisas nós vimos são trombetas sendo tocadas para que o homem perceba que não tem poder sobre si, sobre a história, sobre a natureza, para que ele perceba o quão pequeno é, para que possa se render a este Deus. Oportunidades têm sido dadas por Deus ao longo da história, o evangelho tem sido pregado. O castigo que antes era sobre 1/3 da humanidade, quando nós estávamos lendo, vocês devem se lembrar disso, sempre está falando 1/3 da humanidade, era sobre 1/3 do mar, 1/3 da terra, mas agora não há mais anúncio para o arrependimento. A ira já não é mais parcial, ela abrange tudo, toda a terra e a todos. Não há mais salvação. Não há mais salvação. O tempo da graça terminou. Contudo, Deus, mais uma vez, Ele inicia trazendo a memória do apóstolo João. Ele está agora querendo mostrar para João, e também para mim e para você, que estamos lendo hoje, que Ele colocou o seu povo num lugar seguro, conforme nós podemos ver agora em Apocalipse 15, a partir do verso 2 e 4, isto é, Ele vai mostrando agora que chegou esse tempo, acabou, agora Ele vai mesmo pisar sobre os homens, mas entretanto Ele faz com que João possa ver novamente que Ele já deixou o povo dele agora separado, aqueles que foram fiéis, aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho, esses não vão passar agora mais por esse sofrimento. Então nós já estamos falando de algo que acontece após o arrebatamento e a vinda de Cristo. Como eu falei, o arrebatamento e a vinda de Cristo são simultâneos, e é neste tempo que está acontecendo tudo isso. Então preste atenção, Apocalipse 15, versículo 2 ao 4. Vi algo semelhante a um mar de vidro, misturado com fogo, e de pé junto ao mar os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Amém. Você vai estar nesse lugar, amém? Você crê em Jesus Cristo? Se você ainda não tem certeza disso, você precisa tomar essa decisão, para que você não seja pisado naquele lagar. Enquanto a igreja está segura no céu, a ira de Deus agora alcança todos que não deram ouvidos aos anúncios das trombetas e nem do evangelho pregado pela sua igreja. A ira não só alcança toda a humanidade rebelde, ela alcança toda a criação. O capítulo 15 termina então nos preparando para o derramamento da ira de Deus. No capítulo 16 é que a ira de Deus começa a ser derramada. O capítulo 16 descreve os acontecimentos como consequências das 7 taças da ira de Deus. O tempo de duração destes últimos acontecimentos, que descrevem aqui a ira de Deus sobre os ímpios, não é definido no livro. Não sabemos dizer quantos dias, se um ano, não sabemos dizer o tempo.
O que nós vemos aqui são castigos semelhantes aos descritos na abertura dos 4 primeiros selos e das 6 primeiras trombetas, mas agora com maior intensidade e com maior extensão. Enquanto aquele tempo era poupado 1/3 da terra, agora não. E eu quero então ler com vocês agora o capítulo 16, a partir do versículo 1. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de águas, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: tu és justo, tu, o santo que és e que eras, porque julgaste estas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber como eles merecem. E ouvi o altar responder: sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Quem estavam debaixo do altar, vocês lembram do texto do Apocalipse? As almas daqueles que haviam sido mártires durante a história por causa do Cordeiro. Continuemos. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, se recusaram a se arrepender e a glorificá-lo. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus do céu, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi fracionada em 3 partes, e a cidade das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Amém?
A descrição que nós temos aqui é muito forte, mas ela é verdadeira. As 7 últimas pragas serão derramadas por Deus sobre os ímpios, após o fim do tempo da graça e o arrebatamento da igreja, que acontecerá simultaneamente com a segunda vinda de Cristo. Veja que o dragão, o anticristo e o falso profeta continuam ainda na terra e sofrerão então a ira de Deus. Eles ajuntarão todas as nações, todos os povos, todos aqueles que receberam a sua marca, que se deixaram ter as suas mentes dominadas por seus ensinos, para lutar contra Cristo. Isso significa que nós estamos falando agora do período final da grande tribulação e o início do dia do Senhor. Pessoalmente, eu acredito que estas 7 taças derramadas da ira de Deus descrevem os acontecimentos do 6º selo. O 6º selo de Apocalipse 6 e as 7 taças, para mim são as mesmas coisas, estão se referindo ao mesmo momento, ao mesmo período. E eu quero concluir essa mensagem difícil, falando da ira de Deus. Nós vimos que a ira de Deus é uma realidade. O tempo do castigo dos ímpios chegará. E eu quero então terminar tentando extrair algumas lições para nós diante desta verdade. A primeira lição: nem todos serão salvos. Alguns pastores e algumas linhas teológicas defendem que no fim de tudo, todos os seres humanos serão salvos, porque Deus é amor, porque Jesus Cristo na cruz morreu e Ele justificou a todos os pecadores. Esse texto nos mostra claramente que nem todos serão salvos. Somente aqueles que se renderam a Jesus Cristo e não se curvaram à besta, não se entregaram aos prazeres oferecidos pela grande meretriz, a Babilônia, que representa um sistema de vida e não uma cidade literal. Somente estes é que serão salvos, os que se mantiveram fiéis ao Cordeiro. Portanto, viva em santidade, viva somente para Deus, pois a salvação não é para todos. Ela foi oferecida por Cristo a todos. Todos são convidados a entrar no reino de Deus. Todos são convidados a sentar na mesa de Cristo. Hoje, todos são chamados, convidados. Entretanto, só entrará e sentará na mesa celestial aqueles que permanecerem fiéis a Ele e que fizerem a vontade do seu Pai. Portanto, repito, viva em santidade, viva somente para Deus, se entregue plenamente ao Senhor. Eu acredito, agora eu falo eu, Cornélio, que nós estamos muito próximos desses dias já. A segunda lição que eu quero destacar é que a ira de Deus é um ato de justiça e de amor. Por mais pesada que estas palavras que nós lemos nesta noite pareçam, a ira de Deus é um ato de justiça e de amor. Deus criou o mundo com o fim de que os homens se relacionassem no mais perfeito amor, uns com os outros, assim como Deus se relaciona no mais perfeito amor
na comunidade que nós chamamos de Trindade Santíssima. Pai, Filho e Espírito Santo se relacionam no mais pleno amor. E o desejo de Deus é que a humanidade, nós, a criação deles, feita à imagem e semelhança, vivêssemos na mesma relação de amor. E é por isso que Jesus, em João 17, ele ora: Pai, que eles sejam um como eu sou um contigo. Essa era a expectativa de Deus. Agora, pense na corrupção que acontece nos bastidores dos nossos congressos, nas câmaras de vereadores, nas salas de reuniões de grandes empresários, nos encontros de porões do submundo. Essas pessoas destroem qualquer possibilidade de melhoria na vida dos mais pobres. Elas as condenam a viverem sem saúde, sem moradia, sem escola, sem educação, sem dignidade, pois a cada ato de corrupção desviam o dinheiro que era para ser investido nestes seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus, e que são a maioria em nosso país. Pense no mercado da prostituição, que incentiva o sequestro de crianças para fazê-las prostitutas, tirando as crianças da segurança de seus lares e as colocando nas mãos de criminosos, sem escrúpulos, sem alma. Pense nessas crianças que se tornaram adultas e que agora vivem da prostituição, porque não foram dadas a elas a oportunidade de serem amadas, acolhidas. Se tornaram lixo, porque a sociedade as empurrou para a lixeira. Desprezadas e atacadas, até mesmo pela igreja, condenadas ao inferno, não encontrando um lugar neste mundo para repouso, um ombro amigo onde chorarem. Pense no mercado da pedofilia, que incentiva o abuso sexual de nossas crianças, que desperta em adultos um desejo sexual nojento, ao ponto de os levar a seduzir crianças inocentes, destruindo todo o futuro destes pequeninos, seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus, e que ainda estão em formação. Agora pense se você fosse o pobre, que está sendo roubado por aqueles que deveriam te ajudar, e que todos os dias, diante da situação em que você se encontra, você ora a Deus, clamando por um trabalho, por uma oportunidade de poder ganhar honestamente um dinheiro para comprar o prato de comida, para poder pagar a conta de luz e água da sua casa, para ter um salário digno, orando a Deus por uma oportunidade para sair da miséria, ou quem sabe para ter um remédio do qual você não consegue comprar, para cuidar da sua saúde, orando por uma casa, por uma moradia que não seja levada pelo vento ou pelos deslizamentos. Pense em Deus ouvindo esta oração deste homem, desta mulher pobre,
clamando por socorro e por oportunidade. Agora, pensa como que Deus olha para estes homens, para estas mulheres que detêm o poder e que roubam destas pessoas a dignidade e o direito de viver, que usam do seu poder, da sua riqueza para oprimir e para manter prisioneiros estas pessoas e dessa forma manipulá-las para o seu próprio enriquecimento, para se perpetuarem no poder. A ira de Deus é um ato de justiça e amor. Agora eu quero desafiar você a pensar, se você fosse o pai, hoje é o dia dos pais, mas também é você que é mãe, se fosse a sua filha sequestrada para ser abusada todos os dias por homens inescrupulosos, malignos, todos os dias, a sua filha ter sido arrancada do seu lar, e ser agora todos os dias colocada diante de homens, tendo que tirar a roupa sem escolha, e deixar que homens penetrem naquilo que lhe é mais íntimo. Todos os dias, quando isso acontece, a humanidade desta menina está sendo arrancada, ferida, destruída. E como que uma menina como essa não vai odiar a vida? Como que uma menina como essa não vai olhar para todas as pessoas cheia de amargura e desacreditar na existência de Deus? Qual é a esperança desta menina se não for a igreja de Cristo? E qual é o tamanho da sua ira se essa menina fosse realmente a sua filha? E você saber que estão destruindo ela todos os dias, e você não pôde fazer nada. Talvez você estava trabalhando, ela brincando na rua, levaram. Isso acontece. Isso acontece. O quanto você não clamaria por justiça? Quanto você não oraria a Deus, ó Deus, Pai, justiça. Sem dúvida alguma que a dor de Deus, olhando para este mundo que nós vivemos, é maior do que a dor deste pai, a dor que nós, pai, poderíamos estar sentindo se a nossa filha tivesse sido arrancada dos nossos braços. Pensa neste Deus vivo. Quando você lê esse texto, você vai entender que a ira de Deus é um ato de amor e de justiça. Eu quero convidar você a fechar os olhos. Deus amado e eterno, eu não sei nem exatamente, Senhor, o que dizer nesta noite ou como orar, Senhor. Porque eu sei que a realidade do nosso mundo, ela é perversa. E a gente vive de uma forma tão medíocre. Eu falo por mim mesmo, Senhor. Nem falo daqueles que aqui estão. A gente vive todos os dias indo para o nosso lar, voltando, para o nosso lar, voltando e orando. Às vezes por coisas tão irremediáveis. E o Senhor olha para este mundo, há tanta maldade, há tanta destruição, há tantas vidas, Senhor, que vivem sem esperança, odiando a vida, porque não tiveram oportunidade um dia de ser abraçada pela mãe ou pelo pai, ou porque um dia foram arrancadas dos seus lares, transformar essas pessoas, Senhor, em prostitutas, bandidos. Deus,
E nós, igreja, ajuda-nos a viver, Senhor, de fato este Evangelho, a amar de verdade, a sairmos dessas paredes de um templo e fazermos diferença lá fora, Senhor. Abraçar uma vida dessa que precisa de um abraço, que precisa talvez simplesmente de um ombro amigo para quem chorar e poder falar da sua dor, não ser julgada. Porque é fácil a gente olhar lá fora e falar, nossa, que a pessoa é prostituta, vai para o inferno. Mas quando eu lembro da parábola que o Senhor contou, eu fico pensando se não somos nós é que vamos para o inferno. Porque o Senhor disse que mandou chamar para o grande dia da festa, do júbilo, para aqueles que estavam lá, os religiosos. O Senhor chamou e aqueles homens não quiseram ir. Um falou que tinha um casamento, o outro falou que tinha o aniversário do filho, o outro ia comemorar alguma outra festa, e ninguém foi. Aí o Senhor disse, não, mas vão e chamam então aqueles que estão jogados na sarjeta, aqueles que estão vivendo na miséria, e essas pessoas ouviram a tua mensagem e foram para as bodas, Senhor. E diz que elas chegaram lá com as suas vestes todas sujas, Senhor, com as suas vidas todas acabadas, podres, mas ali elas receberam vestes novas, porque o Senhor é esse Deus de amor. E talvez muitas vezes a gente nem sequer perceba, mas quem somos nós de fato nessa história? Nos ajuda a viver um evangelho de verdade, a sermos uma igreja, Senhor, de verdade, a sermos cristãos de verdade. O mundo, Senhor, jaz no maligno, que o mundo gera em nós tantos desejos, o mundo produz em nós, Senhor, um desvio constante de vivermos com profundidade este evangelho. Nos cercamos de nós mesmos, com os nossos grupinhos. Traz um avivamento, Senhor, na nossa história, na minha vida, na vida da igreja. Ajuda-nos, Senhor, nós precisamos. E que nós possamos nos encontrar, Senhor, lavados pelo sangue do Cordeiro, com as nossas mentes puras, porque o Senhor é bom. Nós queremos seguir os teus passos, Senhor. Nós queremos viver como o Senhor. Me perdoa, Deus, se eu não sou o homem que o Senhor esperava que eu fosse, se eu não sou o pastor que o Senhor esperava que eu fosse, se eu não sou o marido que o Senhor esperava que eu fosse, o pai. Eu quero, Senhor, e tenho tentado acertar. Eu peço que o Senhor me ajuda, Deus. Ajuda cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor. Toca-nos com teu Espírito. Destrói tudo que tem que ser destruído em nós, todas as nossas, até as crenças que precisam ser destruídas. Destrói, Senhor. Começa de novo. Faz-nos reaprender tudo. Eu me coloco aqui, Senhor, disposto a recomeçar. Me ajuda, Deus. Nos ajuda como igreja a ser a tua igreja, e não a igreja que nós queremos, mas a ser a tua igreja, Senhor, porque ela é tua. Não nos deixa atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer. Eu tenho medo, Senhor, de chegar um dia diante do Senhor e só tiver atrapalhado. Eu tenho medo da religiosidade. Não nos deixa perder o primeiro amor, a simplicidade. Visita, Senhor, quem sabe esse pai que está hoje clamando por essa filha que se perdeu, que foi levada dos seus braços. Conforta esse coração, Deus, aonde estiver. Em nome de Jesus. Em teu nome, Senhor, nós oramos, Senhor. Teu nome santo e poderoso.
Amém.